Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais o Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo também pelo YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e ali você no Facebook e no Instagram pode acessar a qualquer momento, ver o programa que a gente apresentou durante o dia ou até ver programas anteriores para rever assuntos que foram aqui colocados. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais são a Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção Varilux, multifocal mais vendido no mundo. Garantimos o melhor preço, cobrimos todos os orçamentos e ainda parcelamos em 10 vezes sem juros nos cartões. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Ubra EAD é modular. Isso quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. Ao final do semestre, você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com a sua escolha. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Nosso convidado de hoje, Cleri Quinones de Lima, está aqui com a gente para batermos um papo. De novo, Cleri, satisfação recebê-lo aqui. Cleri, novidades para a gente sobre a Olimpíada, Cleri? Novidades que não acabam mais, né? Eu até queria que acabasse, que houvesse uma definição plena se sai ou não saem os Jogos Olímpicos de Tóquio. A organização diz que sai, e eles são os detentores, mas a proliferação do coronavírus, a exigência e o risco que estão ocorrendo se a Olimpíada sair em torno da segurança de vidas humanas, problemas também dos comitês olímpicos nacionais, muitos atletas não conseguiram treinar, pessoas que compraram ingressos, pessoas que já usaram as agências para pegar hospedagem, alimentação em pacotes, e agora, quando a coordenação, e pior que se foi um desejo mais do governo do Japão ou o governo de Tóquio, mas o Comitê Olímpico Internacional aqueceu, aceitou a ideia de fazer com que a Olimpíada não tenha público estrangeiro. Mas como? Se a Olimpíada é mundial, a Olimpíada é do povo, ela é universal, a Olimpíada é sede em uma cidade, num país, mas ela é universal. Eu particularmente estou adoidado com essa tomada de posição da organização. Claro, Cleri, o eco dele é pequeno, mas eu estou protestando a realização desses jogos. O melhor era cancelar em definitivo. Deu para se notar, né, Cleri, o constrangimento da coordenadora, da presidente da comissão, né, quando ela deu esse anúncio, né, aí explicando que houve uma pesquisa no país e a população achou melhor não receber visitantes. E outra, né, a Olimpíada financeiramente ela tem 3 pilares, né? São os patrocinadores, são os direitos de transmissão e o público, né? Um dos pilares vazou. Você foi, né? E aí os patrocinadores também têm direito a um número X de ingressos também, que os convidados que eles levariam. E aí os patrocinadores vão aceitar? Será isso aí, Cleri? É uma pergunta que se faz, você está certo, Tess. E outra coisa, por exemplo, os estádios, toda a infraestrutura montada e o esporte em si, o que é o esporte? Vamos sintetizar, qual é o esporte? É a ação de gestos esportivos de várias modalidades
em várias praças esportivas, em que na arquibancada está o torcedor, que dá um incentivo. E aí os atletas vão ficar nesse sentido, e os atletas de outras nações não vão ter torcedores. Como é que fica? Eles não definiram ainda para o público japonês. Eles vão diminuir o percentual ou vão abrir para os japoneses? Ainda não se tem essa definição. E quanto à parte do rendimento técnico, já se sabe, eu já vi um comentário de que o Canadá estava se retirando. Eu não sei se futuramente não vai acontecer isso, alguns países querer se retirar e não ir na Olimpíada, porque hoje está todo mundo envolvido, gastando com a saúde, com a proliferação do coronavírus. É uma pergunta que me cabe te fazer, pela experiência que tu tens aí em Olimpíadas, essa dificuldade que o pessoal está tendo até em treinamentos, os atletas manterem o seu nível de rendimento, as grandes potências vão sofrer muito com isso aí, ou não? Ou as pequenas vão sofrer mais? Ou vai haver, de repente, um emparelhamento meio que por baixo na régua? Testes é aquela história, o pequeno que perde, que os países que têm problema financeiro se atêm mais ao treinamento dentro dos seus países, dentro da sua realidade. Eles são, às vezes, alguns países fortes em alguma modalidade, principalmente no atletismo, digamos a Jamaica, que é um exemplo de corredores, ou um país da Europa, Etiópia, que é mais em longa distância. Quem tem não dá assim para ter uma ideia, porque os países que têm condições financeiras, eles montaram as estruturas. Por exemplo, o Brasil, o ano passado, e eu acompanhei todo esse planejamento do Brasil, que desde o ano passado o Brasil já estaria com várias modalidades se aclimatando e treinando no Japão. E com isso, com a pandemia, ele foi para a Europa, para Portugal. Lá em Portugal ele fez a base dele de treinamento, mas depois já começou a incidir, no mês de outubro, novembro, começou a incidir o coronavírus lá em Portugal. Inclusive eles fizeram como fez, tipo um lockdown, e aí como é que ficaram? Os brasileiros tiveram que voltar. Agora, eu tentei saber com o nosso planejamento da Olimpíada, e o Brasil está assim, talvez muitos estejam assim, estão na espera de como se define isso. Em princípio, o Brasil vai voltar a Portugal, que agora já melhorou, treinar lá, se a Olimpíada sair. Já para Tóquio, que teria aclimatação e treinamento lá, não vai acontecer. E o anúncio que vem de lá é de que as equipes vão ter que chegar até 12 dias antes do início da Olimpíada. Por isso, eu chamei já no meu jornal Saúde pela Prática, o jornal já está na gráfica Palotti, a minha manchete é: tudo pode acontecer em Tóquio. Eu ainda acho que a Olimpíada não vai acontecer. Num dado momento, a ONU, os organismos internacionais, o Biden dá uma loucura nele, não, os Estados Unidos não vai, a gente já sabe, né, que não vão ter concorrência da Rússia. A Rússia, pelo doping, não. Alguns atletas vão disputar usando um outro uniforme. Então, essa Olimpíada pode ser fraca no índice de público, e podia acontecer o que já aconteceu na história olímpica de 124 anos, que foram nos anos de 1916, 1940 e 44, não aconteceram os Jogos Olímpicos. Teve a Olimpíada, porque a Olimpíada é de 4 em 4 anos, se conta a Olimpíada de 4 em 4 anos. Não tiveram Jogos Olímpicos nesses anos, por causa do motivo das grandes guerras mundiais. Por que não? Esse coronavírus não está sendo uma guerra, não está eliminando seres humanos de todo mundo, então não seria demérito nenhum eles tivessem o peito de dizer: está cancelada a Olimpíada, não sai, e vamos para Paris em 2024. Com certeza, é uma posição firme sua, eu acho que com muita base, né, pelo conhecimento que tu tens e até pela experiência de Olimpíadas. E eu te pergunto outro detalhe que me veio esses dias, até eu ia te perguntar pelo WhatsApp, a gente conversa seguido pelo WhatsApp, mas eu deixei de te perguntar ao vivo até para nossos telespectadores, nosso pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Uma curiosidade, no Brasil, com essa insegurança, com essa indecisão toda,
O Brasil perdeu patrocinadores nas suas equipes olímpicas, perdeu valores. Como é que conseguiu manter mesmo assim com toda essa indecisão? Não, pelo menos o que eu sei, o Comitê Olímpico não diz que ele perdeu, porque o Comitê Olímpico do Brasil, o sustento dele, a maioria é do governo. E eles tinham todo um planejamento. Já tinham dinheiro alocado. Isso, já tinham os valores. Mas o próprio orçamento deste ano não foi aprovado ainda. Mas o Comitê Olímpico do Brasil dizem que eles está dentro do planejamento deles de custos, que está tranquilo, porque eles têm do poder da lei PIVA, que 5% das loterias vai para o Comitê Olímpico para custos do desenvolvimento do esporte olímpico, e eles têm alguns patrocinadores mas os patrocinadores que o comitê está recebendo, muitos são por permuta, dinheiro vivo mesmo, está entrando do governo federal. Eles dizem, e isso é inteligente a tua pergunta, porque eu também transferi para eles se não teve, quando eu perguntei para eles qual é o planejamento, a queda para o treinamento. Isso que é bem tranquilo. E mesmo, tu deve ter acompanhado, foi uma troca este ano de muitas confederações. A lei pegou daquelas confederações que tinham os eternos, foram trocando, então, há mudanças. Até estão dizendo, se sair a Olimpíada, diz que o Brasil pode fazer mais medalhas do que fez aqui em 2016. Pois nós temos o surf, temos grandes nomes, nós temos também o skate, grandes nomes, então a gente pode até passar das 19 medalhas, mas se a Olimpíada sair, né? Pois é. Falando em Olimpíada sair, o pontapé inicial foi dado. Está dando. Está em andamento. Está em aquecimento. Começou a tocha a andar. Isso. Olha, a gente que carregou a tocha aqui em Santa Maria, a gente acha um momento altamente importante é a tocha. Então, quando eu digo que... Eu quero ter... No meu íntimo, não sai a Olimpíada, mas quando os torcedores... O torcedor não quer, o torcedor do Japão, a pesquisa diz que não quer os Jogos Olímpicos. Quando os organizadores dizem que saem os Jogos Olímpicos e está previsto, está saindo, está em andamento já a tocha olímpica, ela que saiu lá de Fukushima, numa área do Japão que foi sofrida com terremotos e também com tsunami, está fazendo 10 anos, de lá saiu a tocha e a tocha começa a percorrer o Japão. Essa tocha que estava guardada lá, tipo candeeiro, assim, né? Legalzinho, estava guardado o fogo que tinha vindo de Olímpio em março do ano passado, como a Olimpíada foi adiada, então ele estava guardado, está percorrendo, vai percorrer, até eu pegar alguns dados aqui. Os bonecos já estavam mofados, isso, né? Essa tocha olímpica vai percorrer, ela saiu de Village, que é um centro de treinamento, e quem deu o toque nela foi a nossa seleção, a seleção japonesa de futebol, porque ali é um centro de treinamento. Ela começa a andar, vai passar por 857 prefeituras, ou seja, cidades. Vai a Monte Fuji e vai entrar no dia 23 de julho no Estádio Olímpico, se a Olimpíada sair, para arder a pira olímpica, naquele momento que aí eu começo a me lembrar aqui no Brasil, lá no Rio, lá no Maracanã, quando o Cordeiro acendeu a nossa pira olímpica. E lembro também de 92, que foi a minha primeira Olimpíada, que o arqueiro lá em Barcelona atirou e acendeu a pira olímpica, mas depois a Time, uns 5 dias, saiu a revista Time mostrando que a flecha tinha saído para o outro lado. Mas claro, espetou o bumbum o plano B, ele errou, mas o plano B acendia de qualquer momento. A flecha acertou o bumbum de segurança. Então, o mesmo momento. E essa tocha, a gente falava antes, né, ela teve uma característica, quem vê-la agora e vai começar a aparecer agora em todas as mídias, ela começa a andar, a boca dela, a verdade é a boca dela mesmo, que a boca da tocha é da cerejeira, que é uma árvore, é uma fruta lá do Japão, e coincidentemente ela começa agora a dar fruto, né? Então está sendo coerente essa, e ela é feita de alumínio, as próprias
todas as medalhas foram feitas também de alumínio, de restos, assim, né? Aproveitamento de lixos eletrônicos e é de alumínio essa tocha que está andando e que vai arder se a Olimpíada sair no dia 23 de julho, lá no Estádio Olímpico, aquele belo Estádio Olímpico lá em Tóquio. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, nós não podemos deixar de comentar um pouco aqui, que ele está saindo do forno aí, né? A lei que, digamos assim, finalmente valoriza o trabalho do professor de educação física, valoriza o trabalho das pessoas que se envolvem com a prática esportiva, a prática física principalmente, né, Arclide? A gente sempre tentou fazer sentir junto à comunidade de que a educação física, a atividade física estão inseridas como ferramentas preventivas na saúde, preventiva à doença. E precisava de ter a parte legal. Nós, quando tivemos, foi oficial a profissão do profissional de educação física em termos de regulamentação da lei, foi uma conquista que nós já fizemos 22 anos dessa conquista. De lá para cá, veio se tentando fazer com que, e agradecemos ao Conselho Nacional de Saúde, que inseriu em resolução como a educação física, junto com as 14 profissões de saúde, e faz exigência, inclusive, na saúde da família, dentro do SUS. Nós estamos inseridos, mas faltava, nessa época de pandemia, aquela abre academia, fecha estudo. Não era considerado essencial. Faltava essencialidade. Então, agora com a essencialidade que foi buscada num trabalho de 5 entidades no estado do Rio Grande do Sul e com o apoio do sistema CONFEF, o Conselho Federal de Educação Física, e várias cidades capitais já estão também com essa lei da essencialidade da atividade física. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a criação de um Comitê Estadual de Educação Física, RS, formado pela Associação dos Profissionais de Educação Física, o Sindicato dos Professores de Educação Física, o nosso Conselho Regional de Educação Física, a FIEP, Federação Internacional de Educação Física, e a Associação Brasileira de Academias. Então, fizeram esse comitê, e esse comitê começou desde o ano passado. Nós já temos vários municípios, junto com os legislativos, entrar um PL, chamado um projeto de lei, para que a essencialidade começasse nos municípios. E o Estado estava meio moroso. Agora, recentemente, foi assinado pelo governador essa lei, e a partir de agora a gente pode dizer para a comunidade de que a educação física, as academias não vão fechar. É evidente que vai ter as restrições que são necessárias para evitar aglomeração, o uso de álcool gel, todos os protocolos existentes vão ter, evitar aglomerações, mas a atividade física agora está inserido. Isso é bom. É bom para a categoria dos profissionais de educação física, como também para a comunidade, porque todas as pesquisas, cientificamente está provado de que quem faz atividade física, ele fica mais resistente, mais imune para a doença. E o coronavírus, essa é uma doença, então nós estamos nos encaminhando para que a comunidade seja melhor atendida e que não esteja constrangida e dificultada ela fazer a atividade física. Para encerrar, quem é que inventou essa piada, esse apelido, educador físico? Pois isso surgiu. Tu sabe que eu defendo. Eu também educador pensando, onde é que saiu isso? Sabe que não estão muito errados, porque educação física, educador físico. Só que nós educamos o corpo, mas qualquer pessoa é educar. Um pedreiro, ao colocar alicerçar os tijolos, ele está educando, ele está fazendo alguma coisa de progresso, está educando. E nós, o educador físico, foi chamado, pelo que eu sei, por um colega também da área da saúde, um fisioterapeuta, educador físico, que chamava eles de massagista. Então eles quiseram se cobrar. Mas hoje já está melhor, porque legalmente a lei 9696 de 1998
Nós estamos, portanto, há 23 anos com essa lei. Ela diz que é profissional de educação física. Ele pode ser da licenciatura, e aí pode ser chamado de professor, mas o que trabalha é o bacharel, que é o profissional de educação física, o nome efetivo. A gente está tentando tirar, e a mídia, aqui, sempre, quando a minha esposa que fica assim, saiu educador físico, eu vou lá, já vou no Face, já mando, vou para a internet, já mando um comunicado. Mas a gente está conseguindo, mas não é demérito, e tem pessoas até que o pessoal ouve e vai repassando. É a mesma que o fisioterapeuta e o massagista. Então vamos cuidar, pessoal. Vamos, quando falarmos do professor, entra no meu time, então. Professor de educação física, nós vamos falar educador físico, né? Então existe, na realidade, a profissão de educador físico. Existe profissional de educação física. Isso. E o CLERI, né? Não podemos deixar da passagem do CLERI e mostrarmos saúde pela prática. Vamos sempre acompanhar, né? O CLERI está sempre editando. Está saindo agora o próximo. Está saindo de abril, está saindo com 4 páginas, a coisa está meio fechada, né? A gente não parou, mas eu acho que vai mais até a Olimpíada, porque não está fácil hoje fazer jornal. O jornal existe porque eu sou jornalista, eu o faço, porque não está fácil hoje cobrir os custos. Só lembrando a data do início da Olimpíada, se tudo correr bem. 23 de julho a 8 de agosto. Estaremos lá, se Deus quiser, com Olimpíada ou sem Olimpíada. Se não sair a Olimpíada, eu vou fazer a cobertura da Olimpíada que não aconteceu. E a Paralímpica? A Paralímpica são 15 dias depois, vai até setembro. Logo após eu acho que 25 aos primeiros dias de setembro. CLERI, muito obrigado pela sua participação. Vamos voltar a conversar antes da Olimpíada ainda, tá? Vamos. Grande abraço. Obrigado. Estamos indo embora, amanhã estamos de volta com a nossa Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul, UBRA. Seja o protagonista da sua própria história.